Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a quarta, aula para o curso de PTMT do CTPC para a turma de Antonina, Campos Sales e Araripe. Essa é uma disciplina de eletricidade básica e também a introdução à baixa e média tensão. Nessa aula de hoje, nós veremos, no primeiro momento, um slide sobre potência, corrente e força eletromotriz. E no final da aula iremos continuar a nossa introdução às redes de MT-BT, falando sobre alguns tipos de componentes dos sistemas. Então, eu vou começar a apresentação. Aí vocês me digam se estão vendo o slide. No, no Show, microfone. apareceu aqui o slime aqui. Apareceu para mim também. Apareceu, tá normal. Tranquilo, tá tudo ok aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Esse é um slide sobre potencial, sobre corrente e sobre força eletromotriz. Primeiramente, vamos falar sobre as pilhas químicas. O físico Alessandro Volta foi o inventor das pilhas. De acordo com ele, o contato entre dois metais diferentes dentro de uma solução química provoca a corrente elétrica. Então, o Alessandro Volta, que é dele que surge o nome Volt, né? Se a gente tirar o aqui de volta, fica Volt, né? Então, o termo que a gente usa para falar de unidade de medida de tensão, o Volt, é dado em homenagem ao Alessandro Volta, que foi ele o inventor das pilhas químicas. Bom, então ele pegou aí dois metais e foi colocando eles empilhados, né, empilhados, dentro de uma solução química, dois metais diferentes, e ele percebeu que entre eles surge uma corrente elétrica. E se surge uma corrente elétrica entre o polo de maior potencial e o de referência, há uma tensão, né, medida em volts, certo? Então, esse é o princípio da pilha química. Um conjunto de células, né, ou de placas de metais diferentes, agrupados, né, empilhados, por isso não pilha, dentro de uma solução química, tá bom? Que permite a passagem da corrente entre o material e a solução, certo? Então, como foi a primeira pilha? O Volta, ele adicionou de forma alternada de discos de zinco e de cobre, separadas por disco de cartão molhado, numa solução ácida. Então, aqui dentro desse experimento dele, ele tem uma solução ácida, aí foi empilhando disco de cobre, disco de zinco, disco de cobre, disco de zinco. E entre elas, uma placa, na verdade, um cartão molhado, para fazer, no caso seria esse aqui, né? Está em H. O cartão molhado para fazer a separação entre elas, certo? Acredito que é para aumentar a resistência, não sei. Aí vai depender do estudo bem aprofundado do experimento, mas basicamente é um disco de zinco, que é um material condutivo, um disco de cobre, também é um material condutivo, e devido às propriedades físico-químicas, né, dos átomos de zinco e de cobre, eles têm tendência a perder elétrons, por isso são bons condutores de eletricidade. Então, surge uma corrente entre os polos da pilha do Volta, e dessa forma surge uma tensão, né, entre esse ponto e esse, certo? Então, aí foi um dos primeiros experimentos de pilhas, onde se observou a tensão elétrica nelas, tá bom? Então, é bem interessante, né, os primeiros experimentos. Bom, agora vamos ver uma linha do tempo com relação à evolução
que a partir desse experimento do Volta tiveram desculpa, durante os séculos. Então, primeiramente foi a pilha, ou primeiramente não, né? Após a pilha do Volta, foi a pilha do Grove. Ela foi criada em 1844 por Robert Grove. É considerada até hoje a fonte de energia do futuro, né? Assim, enfim, né? É um termo que eu vou usar aqui no slide. Esse slide não foi feito por mim, foi uma pessoa que fez para mim. Então, assim, mas o que a gente poderia tirar disso, né? Que até hoje existe uma assim, tentativa de criar baterias que armazenem energia de uma melhor forma, né? Tanto para termos celulares que passem mais tempos com bateria, como também para armazenamento de energia fotovoltaica, né? Então, é crucial os armazenadores, né? No caso, são as pilhas e baterias. E tem surgido, no final a gente vai ver se está nesse slide, ou se não, já adiantando, novos experimentos com materiais como. Eu não me vem à memória do tipo do material, mas materiais que têm uma capacidade maior de acumular carga, como também tem uma vida útil maior, porque é isso que se busca: vida útil e capacidade de armazenamento, para que a bateria forneça por mais tempo a energia e também que ela dure mais anos. Porque, por exemplo, qual o grande gargalo de um sistema fotovoltaico off-grid? São as baterias, porque as que tem no mercado, que tinham, não sei já hoje, né? Mas quando eu estava estudando, fazendo curso, era 5 anos a vida útil, mais ou menos, né? De uma bateria estacionária, né? E, tipo, 5 anos para um sistema montado numa casa, assim, desconectado da rede é muito pouco tempo para você já trocar as baterias, né? E tem surgido novas baterias que prometem aí 10, 15 anos de vida útil. Isso é interessante. Bom, então, voltando para a pilha do Grove, tratava-se de uma das primeiras células de combustão do mundo, né? Após a pilha do Volta. E quais foram os principais problemas? Ela liberava uma fumaça tóxica de óxido nítrico. Então, a partir da reação dos materiais dentro da pilha, ela liberava como subproduto da, desculpa, da reação, né? Uma fumaça tóxica de óxido nítrico, né? Então, isso é um problema, né? Tanto para a saúde humana como para a poluição ambiental. Vamos adiante. Em seguida, surgiram as baterias de chumbo-aço. Então, era um conjunto de acumuladores elétricos recarregáveis com o objetivo de receber, armazenar e liberar energia por meio de reação química, né? Então, os materiais que foram utilizados chumbo e aço. Vejam que sempre é pego, né? Desculpa, dois metais. No caso do Volta, ele pegou zinco e cobre. Aí essas desse caso que a gente está vendo agora foram feitas de chumbo e de aço. Aí quais eram os empecilhos? Era muito pesada para pequenos aparelhos, né? Acredito que aqueles telefones antigos, né? Aqueles primeiros que foram surgindo, aqueles grandão, né? Os tijolão, né? Aí acaba se tornando um empecilho, né? Porque você tem que carregar o objeto por aí, né? Vamos adiante. E em seguida, as peles secas de Leclanche, não é, acho que deve ser em francês, né? Enfim, foi inventado em 1866 pelo o engenheiro Leclanche e consiste numa barra de grafite, nesse caso, uma barra de grafite para o anodo, né, o polo positivo. Sim, pessoal, é sempre quando a gente se refere ao polo positivo, seja de uma pilha, uma bateria, de um diodo, de um LED, a gente vai chamar de anodo, certo? Anodo, polo positivo. Então, vocês vão fazendo aí a assimilação. Quando se fala em anodo, a gente está falando do polo positivo. Anodo, polo positivo, né?
geralmente que a gente representa com a cor vermelha, com sinal de mais. Anodo, polo positivo. Bom, e aí essa pilha era envolvida por zinco. O zinco estava fazendo o papel de cátodo, polo negativo. Então, sempre que a gente se referir a cátodo, é o polo negativo. Cátodo, polo negativo, certo? Que a gente usa a cor preta, geralmente, e o sinal de menos. Então, cátodo, polo negativo, certo? Então, essa pilha de LeCun, ele tinha o polo positivo de grafite e o polo negativo de zinco. Bom, onde era encontrado? Em equipamentos que requerem descargas leves e contínuas, como relógios, por exemplo. Então, essas pilhas foram usadas em relógios por apenas o mecanismo de movimentação dos ponteiros consumir uma carga leve. Ou seja, disso a gente pode tirar que se usasse uma pilha dessa para um sistema que exige uma descarga mais profunda e mais rápida, né, que exige uma maior corrente com relação ao tempo, não seria tão interessante porque essa pilha perderia rapidamente sua vida útil, né? Que é o que acontece, por exemplo, hoje, as baterias dos nossos celulares, elas são de íons de lítio e, acho que não sei se me engano, é polímero de lítio, uma coisa assim. E, tipo, o que acontece? Hoje em dia, os celulares, as baterias funcionam da seguinte forma. Por exemplo, o celular chegou em 30, 20%. Geralmente a gente acredita que deve deixar descarregar totalmente para colocar para carregar. Mas não, hoje em dia, esses celulares de lítio, o ideal é que chegou em 20, 30%, já colocar. Porque à medida que você deixa acontecer uma descarga profunda, você vai diminuindo a vida útil, a capacidade de acumular carga da bateria. Então, tipo, chegou 20, 30%, aí você não vai usar no momento. Já joga para carregar e deixa, não tem esse problema. E também, tipo, botou para carregar, chegou em 70, 80, 90, aí você já está precisando usar, já pode tirar, não tem essa necessidade de deixar chegar até 100% para tirar do carregador, não. Porque as baterias mais antigas, aí dos anos 2000, por aí, que sim, elas tinham criavam uma memória de carga, né? Eu acho que vocês lembram daqueles celulares que, tipo, tá em 50%. Se tu colocasse para carregar, ele ia carregar de 50 até 100%, só que ele ia criar uma memória dessa distância, de 50 para 100%. Aí ele descarregar de 100 até 50, e quando ele chegasse em 50, ele ia pedir para carregar de novo, porque ele criou uma memória. Então, aquelas baterias mais antigas, sim, era necessário você deixar descarregar totalmente para você colocar para carregar e carregar totalmente para você tirar. Mas hoje não, hoje as baterias, elas podem ser usadas dessa forma. Chegou em 30, 20%, já joga para carregar. Chegou em 80, 90, 100, já tira e usa, né? Beleza? Vocês sabiam disso? Alguém já sabia dessa informação? Não, eu não sabia não, essa daí não. Ainda não. Pronto, Na área do celular aí eu já sabia sim. Assim, a pessoa sabia porque, tipo assim, é tipo um vício da bateria, né? Mas isso. explicado detalhadamente, não. Pronto, Sobre o vício da bateria eu sabia, mas não sabia que essa bateria nova estava modificada para não ter vício. pronto. Então é exatamente isso que a gente chama de vício, né? É porque eu acredito, é porque eu não lembro o material que dessas baterias que foram fabricadas até pouco tempo atrás. Se eu não me engano, é algo relacionado, não sei se é chumbo, se é bateria de chumbo, enfim. Mas elas sim, elas criavam o que a gente chama de memória de carga. E essas de hoje não, elas não criam mais essa memória. E sim, o que é que as baterias de hoje em dia têm? Elas têm a quantidade de cargas e descargas. Tipo, elas são projetadas para ter uma quantidade de cargas e descargas. Cargas e descargas.
Então, quando, por exemplo, tu coloca o celular para carregar em 0%, aí deixa carregar até 100%, aí tira, aí usa de 100% até 0, aí tu usou uma vida da bateria, digamos assim. E ele tem uma quantidade X de vidas. Aí, por exemplo, quando tu deixa, tu tira em 30, desculpa, quando tu coloca para carregar em 30%, aí tu deixa ele carregar até 80, tu carregou só 50%. Ou seja, tu só usou metade da vida de uma das, digamos, das vidas da bateria, né? É assim. E a grande questão está na questão de a descarga profunda, porque quando uma bateria se descarrega profundamente, quimicamente, ela vai perdendo a capacidade de acumular carga novamente, quando você deixa descarregar muitas vezes demais, né? Por isso que as baterias de hoje em dia, elas ficam prejudicadas, assim, no funcionamento, devido a essas descargas profundas que elas vão tendo. Elas vão perdendo a capacidade de acumular carga, né? Hoje o que acontece geralmente é você tira sei lá, do carregador, carregar 100% e rapidamente ele se descarrega, né? Bom, então é isso. Vamos adiante. Então, em seguida, aqui na sequência, a gente tem as pilhas de níquel e de cádmio. Acredito que elas são utilizadas em vários aparelhos, como celulares, ferramentas, brinquedos e aplicações industriais. Pronto, então é exatamente isso daqui, ó, que a gente acabou de falar. São conhecidas por, desculpa, por viciar as baterias, né? Então, essas que foram utilizadas até pouco tempo atrás, elas são de níquel e cádmio, os dois materiais de fabricação das placas. Então, sempre as pilhas, baterias, elas são de dois materiais. Nesse caso, o níquel e o cádmio. São dois metais. Tá bom? Vamos adiante. Pronto. Aí essas que são utilizadas atualmente, ó. As de íon de lítio. Íon de lítio. E se eu não me engano, as baterias como acho que do iPhone, é outro material. Outro material não. É outro composto do mesmo átomo, né? Do lítio. Se eu não me engano, chama de polímero de lítio. Uma coisa assim. Bom, então aqui diz que o lítio é o principal elemento base das baterias, pois é leve, apresenta um potencial eletroquímico, um melhor potencial eletroquímico, uma maior densidade de energia, ou seja, densidade, né? Está relacionado com a capacidade de no mesmo volume você acumular mais carga, né? Que vai resultar em um baixo peso, né? Como é que chama fisicamente? Peso. Não, não lembro no momento. Só que peso está mais relacionado com a força, né? Mas não vamos entrar nessa, não. É o peso mesmo, né? Que a gente usa no dia a dia. Certo? Então, ele é a melhor opção para dispositivos portáteis, como telefones e notebooks. Tá bom? Então, se vocês. É porque atualmente os celulares nem tem mais aquela capinha de abrir, né? Por causa da proteção contra água, né? Contra líquidos. Mas os celulares ainda um pouco tempo atrás, você abria, pegava a bateria fora, aí tem lá, íons de lítio, né? Tem a tensão, 5 volts, tinha a capacidade de carga, né? Geralmente 4.000 miliamperes hora, né? 5.000 miliamperes hora, por aí vai. É até interessante, como a gente estava vendo ontem, a questão da corrente, né? Por exemplo, e a questão da notação científica, uma bateria de 5.000 miliamperes hora é o mesmo que, como eu falei, mili é 1.000, né? Então, você pega 5.000 mili e dividir por 1.000. Aí, 5.000 dividido por 1.000 é 5. Ou seja, 5 amperes. Então, a bateria de 5 amperes hora, ele fornece 5 amperes
para o celular durante 1 hora, ou 2,5 amperes durante 2 horas, ou 1,25 amperes durante 4 horas, e aí por diante, né? Vocês estão entendendo que, à medida que você diminui o consumo, você aumenta o tempo que você consegue fornecer energia para o celular, né? E, tipo, geralmente o consumo é bem baixo, tipo 50 miliamperes 1 hora que o celular consome, né? Então, se tu pega uma bateria de 5.000 miliamperes hora, e numa hora ele só está consumindo 50, aí tu pega aí e divide 5.000 para 50, corta um zero, 500 dividido para 5. 500 dividido para 5 é 100. Então, aí 100 horas. 100 horas é muito tempo, né? Que aí é o quê? 100 horas, 24, 48, 72, uns 4 dias, mais ou menos, né? Ou seja, esse exemplo que eu dei, 50 miliamperes hora, seria os casos que você não está utilizando o celular para grandes utilizações, né? Como jogos, redes sociais, enfim, downloads, né? Filmes que consomem mais bateria, né? Que aí esse consumo vai variar de acordo com o momento, né? Tipo, o celular tá ali paradozinho, só conectado ao Wi-Fi, esperando aí uma mensagem e tudo. Ele vai passar mais tempo para se descarregar, porque o consumo tá baixo, né? À medida que você vai abrindo jogos pesados, filmes, né? Aí você vai aumentando o consumo, né? Então é basicamente isso. Eu acredito que vocês deu para pegar mais ou menos, né? Por exemplo, tu pega uma bateria de 5.000 miliamperes hora, né? Aí você está consumindo só 100, por exemplo, 100 miliamperes. 100 miliamperes. Aí tu pega, então, ou se ele consumiria 5.000 miliamperes em 1 hora, ele vai consumir, se ele está consumindo só 100 miliamperes em 1 hora, então tu pega 5.000 e divide por 100 para ver quantas horas ele vai durar nesse ritmo, né? Nesse consumo. Então, aí, se a gente pega 5.000 e divide por 100, corta 2 horas, fica 50 dividido para 1, 50 horas, né? 50 horas, que aí já é mais ou menos 2 dias, né? 48 horas, 2 dias, 2 dias e pouco, né? Bom, tá dando para acompanhar até aqui, pessoal? Tá beleza. Entenderam aí o cálculo do consumo da bateria do celular? Como funciona? Será que tem Entendi. alguém querendo entrar, hein? E só o estralado aqui. Não, não. Tem 12 pessoas comigo. Acho que alguém falou no chat, não foi alguma coisa? Não, também não. Sim, vamos voltar. Bom, então, as baterias atuais são de íons de lítio. E existem pesquisas com outros materiais. Por exemplo, eu estava assistindo um filme, um tempo atrás, sobre as pesquisas com grafeno. O grafeno é tipo, é umas ligações derivadas do grafite. É como se você pegasse a ponta do lápis e cortasse um durex e pegasse só aquela borrazinha do grafite. Aí, assim, isso é um exemplo simples, né? Que é uma coisa feita no laboratório. Mas ele tem um negócio chamado grafeno, que ele é bem condutivo, bastante condutivo, né? E leve, e, enfim, existe, e ele é bom condutor de eletricidade e bom condutor de calor. Então, existem muitas pesquisas, assim, com esse grafeno, para fazer baterias mais eficientes, e também ele é muito resistente. Então, tem vários projetos assim de baterias, de estrutura de carro, porque tipo, é leve, é resistente, enfim, é bem interessante esse material.
e é bom condutor de eletricidade, né? Então, futuramente, né, surgirão novos materiais. Então, como funciona a pilha? São dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de reações de oxidação e redução. Então, são dois termos aí para as pilhas: oxidação e redução. Dos componentes metálicos presentes na estrutura, né? Então, como a gente viu, desde a pilha do Volta, que era de cobre e de zinco, passando pelas demais, por exemplo, de chumbo e aço, níquel e cádmio, e essa aí de hoje de íons de lítio. Então, o que seria a oxidação? A oxidação é a capacidade que o material apresenta de perder os elétrons, se oxidar, né? De perder seus elétrons. É o que acontece, um exemplo mais simples, com o ferro, né? O ferro, ele perde elétrons, se oxida, que é o que a gente chama de enferrujar, né? Enferrujar, certo? Então, oxidar é enferrujar, assim, no exemplo do ferro, né? Que é o quê? É perder elétrons. Quando entra... Por quê? Por que chama de oxidação? Porque o oxigênio, se eu não me engano, ele tem 6 elétrons na última camada. Aí, para ele ficar estável, com 8, ele precisa de 2. Aí ele rouba de quem? Dos materiais que tem 1, 2, 3 elétrons na última camada. Aí o coitado do ferro perde os 2 elétrons da última dele por oxigênio, quando está em contato com oxigênio. Então ele se oxida, por isso que gera aquele efeito, né, de ficar marronzado, avermelhado, né? Porque ele perdeu e ficar, e se corroer, né? Acontecer a corrosão. Por ele perder os elétrons, certo? Ele perde da estrutura dele, né? Tá a estrutura do ferro toda completazinha, átomo por átomo. Só que ele vai perdendo os elétrons, a estrutura vai se decompondo, né? Por isso que, por exemplo, o aço é inoxidável, né? Ou seja, ele não oxida, ele não perde elétrons para o oxigênio, certo? Como também, por exemplo, um material de ferro pintado, bem pintado, né? A pintura forma uma capa protetora para o ferro não entrar em contato com o oxigênio, para não ocorrer a oxidação. E eu estava lembrando aqui, boa noite, Luciano Linhares. Por exemplo, cidades próximas ao mar, né? Devido à maresia, os materiais dos carros, né? Os metais dos carros se decompõem, né, em ferro com mais Entrando por facilidade. aqui agora, viu? Oi? Entrando aqui agora, viu? Ótimo, ótimo. Aí a gente está falando sobre as pilhas. Aí, por exemplo, os materiais dos carros do litoral, né? Se decompõem com mais facilidade, em ferro com mais facilidade, porque o cloreto de sódio, ele se torna um catalisador, ou seja, ele aumenta o processo de oxidação, que já aconteceria de forma natural, né? Só pelo fato do ferro estar em contato com o oxigênio. Mas ainda tem a questão do cloreto de sódio, da água do mar, que faz aumentar essa taxa de oxidação, tá bom? Então, resumindo, as pilhas e baterias, um lado delas se oxida, ou seja, perde elétrons, para ocorrer o processo químico de fornecimento de carga, né? Bom, e o outro lado ocorre a redução. E o que é a redução? É a capacidade de um material ganhar os elétrons, certo? Então, um lado da pilha perde os elétrons e o outro lado recebe os elétrons. E nesse perde e recebe, ocorre a corrente, né? O fluxo de elétrons de forma ordenada. E entre os dois polos, há uma diferença dos potenciais, né? Que à medida que você vai jogando mais placas na pilha, você vai aumentando essa diferença de um potencial menor de referência e um potencial maior
carregado, né? Bom, acredito que é mais ou menos isso. Vocês estão compreendendo, pessoal? Positivo, eu estou compreendendo sim. Bom, então, ó, do polo negativo, né? Porque quimicamente, fisicamente, os elétrons, eles saem do negativo, certo? Então, do negativo sai a corrente, atravessa o circuito, né? O circuito está aqui fechando as ligações entre o negativo e o positivo, e esse fluxo de elétrons, eles voltam pelo polo positivo, que a gente chama da corrente real. E também tem a corrente convencional, que é aquela que a gente utiliza no dia a dia para facilitar. Por quê? Porque a gente assimila melhor que o sinal de mais seria onde tem algo para fornecer. Então, no dia a dia, a gente diz que a corrente sai do positivo para o negativo. Por essa assimilação entre o sinal de mais com o polo carregado e o sinal de menos com a referência, né? Que realmente ajuda bastante. Porque, por exemplo, quando você pega um multímetro, né? Aí lá vai ter um borne de conexão com as letras C, O, M, né? De comum, né? De comum, que você conecta a ponteira preta. E nas baterias, na maioria dos casos, o polo negativo, ele vai estar identificado na cor preta. E já no multímetro, no borne que você vai medir resistência, corrente, tensão, geralmente um borne vermelho, para a ponteira vermelha. E o polo das baterias identificado na cor vermelha, né? Porque no dia a dia do trabalho, a questão das cores nos ajudam a evitar erros, né? Evitar erros, tá bom? Então, usualmente no dia a dia a gente utiliza o polo positivo para representar o polo carregado, né? E o negativo como referência, como GND, né? Ground, né? De terra, de referência, de 0 volts, tá bom? Então, vamos ver umas questões para a gente revisar o conteúdo de ontem de circuito série. Então, ó, nesse circuito, eu tenho uma bateria de 12 volts, tá aqui 12V maiúsculo, né? 12 volts. É tipo uma bateria de moto, por exemplo. Eu tenho aqui a identificação dela, né? É simbolicamente, simbologia, né? O traço menor simboliza o polo negativo e o traço maior simboliza o polo positivo. Aí aqui, ó, eu tenho uma tensão que a gente chamou de V1, de 12 volts, e tá um circuito fechado na fonte, entre positivo e negativo. Dessa forma, temos uma corrente elétrica, né? Que a gente chamou de IT, de corrente total. E como é um circuito série, ou seja, polo positivo da fonte conectado na entrada de um resistor, a saída do resistor R1 está conectada na entrada do resistor R2 e a saída do resistor R2 está conectado no negativo da fonte. Ou seja, é um circuito em série, né? Um atrás do outro, um conectado no outro, né? Bom, e o que acontece? Em um circuito série, a corrente é a mesma, certo? A gente chamou de IT, corrente total. Então, a mesma corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2 e volta para o negativo da fonte, certo? Aí, o que acontece? O resistor R1 ele tem um valor de 270 ohms e o resistor R2 de 330 ohms, tá bom? Então, como eles estão em série, como a gente viu ontem, uma resistência total do circuito em série é a soma das resistências. Então, se a gente quiser saber qual é a resistência total desse Ô, Neto, ela passando, tipo, no R e no R2, sempre ela vai estar com 12 volts. Ela sempre vai trabalhar com 12 volts. Não tem alteração de nada, né? Não é diminuição. Pronto, eu vou falar sobre isso em seguida. Bom, então, ó, primeiramente, vamos descobrir qual é a corrente desse circuito. Para a gente descobrir qual é essa corrente total,
que é única, né? É só a mesma corrente, não tem duas correntes nesse circuito, é só uma. A gente soma as resistências por elas estarem em série, né? Ó, saída do resistor R1 conectado no resistor R2, certo? Aí a entrada de R1 no positivo da fonte e a saída de R2 conectada no negativo da fonte. Série. Esse é um circuito em série, tá bom? Então, ó, a gente vai somar a resistência. 270 mais 330. 300 mais 200 dá 500, 70 com 30 dá 100. 600 ohms no total. Então, a resistência equivalente ou resistência total é de 600 ohms, né? E para a gente descobrir a corrente, a gente vai dividir tensão por resistência. A tensão é 12 volts e a resistência total é 600 ohms, né? Então, jogando aqui na calculadora, deixa eu pegar ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Só esperar ela abrir. Já tem um cálculo aqui de lado, né? Mas vamos fazer para ficar mais didático. Tá aqui, né? Ó. Resistência total, R1 mais R2, que a gente acabou de fazer. Que é 270 mais 330, 600 ohms, né? E aqui embaixo é a corrente total, é a tensão total dividido pela resistência total, que no caso é 12 volts dividido por 600 ohms. Que a gente fizer aqui, ó, 12 volts dividido por 600 ohms. Isso é igual a 0,02 amperes. Ou, em miliamperes, a gente multiplica por 1000, que é igual a 20 miliamperes. Então, a corrente desse circuito, que percorre esse circuito, é de 20 miliamperes. Certo? Aí, agora, quem foi que perguntou que eu não vi o nome, só a voz? Foi eu, Alexandre, José Alexandre. Alexandre, né? Bom, Alexandre, é o seguinte. O que acontece? Devido à resistência R1, quando passa essa corrente em R1, vai ter uma tensão aqui em cima de R1, entre esse ponto, entre a entrada de R1 e a saída de R1. Vai ter uma tensão aqui em cima dele. Se a gente pegasse um multímetro aqui, aí colocasse ponteira positiva aqui, na escala de tensão contínua, ponteira negativa aqui, nesses dois pontos, e como a corrente é de 20 mili e a resistência de 270 ohms de R1, o que aconteceria? A gente teria aí, ó, 270 ohms vezes 0,02 amperes. Isso seria 5,4 volts, porque a tensão ela é corrente vezes resistência. Tensão é corrente vezes resistência. Então, a tensão em cima de R1, né, entre esse ponto, né, ó, qualquer ponto aqui, ó, entre o positivo da fonte, se eu botasse aqui, ó, ponteira vermelha no positivo da fonte, ponteira preta na saída de R1, o multímetro ia me mostrar uma tensão de 5,4 em cima de R1, certo? Em cima de R1, 5,4, que é os 270 ohms vezes os 0,02 amperes, certo? E o restante, os de 12, né, ó, 12 da fonte, menos o 5,4, que está em cima de R1, sobraria 6,6. Então, ó, se eu colocasse nesse ponto aqui, ó, entre R1 e R2, ponteira vermelha, e após, aqui, ó, do outro, na saída de R2, ou em qualquer ponto do circuito, até aqui o negativo da fonte, a ponteira negativa, eu ia ver o valor de 6,6 volts, né? Então,
queda de tensão, a tensão em cima de R2 é de 6,6 volts. Por quê? Porque se a gente soma essas duas quedas de tensões, 5,4 mais 6,6, isso é igual a 12 volts. Porque se eu medir aqui, ó, se eu boto ponteira positiva desse lado aqui da fonte e ponteira negativa desse lado, ou seja, estou medindo a tensão em cima da fonte, é para ter mais ou menos 12 volts, né? 12 volts. Quando a gente faz esse cálculo de forma teórica, né? 12 volts, exatamente. Tá bom? Deu para pegar o negócio do jeito da coisa aí? Deu para compreender mais um pouco aí. Não 100%, mas tá dando para desenrolar um pouco. Qual é a tua dúvida, assim? É porque assim, eu acho, tipo, sai 12 volts, né? Da Isso, bateria. Aí isso. quando passa no R1, eu pensei que ela dava uma caída ou, tipo assim, eu acho que comia um pouco da carga, tá entendendo? Tipo, uma moto é 12 volts, aí você botou ela para pegar. Aí vamos supor, uma moto ela não tá gerando bem. Quando ela passasse no R1, eu acho que ela devia dar uma queda, assim, uma falhada, tipo, aí a bateria fraca, aí passa no R1, R2, aí volta o normal, igual volta a gerar, tá entendendo? Assim, a Sei. bateria perde carga, aí quando passa no R2, aí aumenta a carga novamente. Bom, entendi. Mas é isso mesmo, ó. Quando daqui do polo positivo sai 12 volts. Mas quando passa por R1, devido à resistência de R1, tem uma queda de tensão aqui, e é de 5,4 volts. Ou seja, desse ponto para o negativo da fonte, é só 6,6 em cima de R2, certo? Deu para entender? Ah, agora deu para compreender mais um pouco. Pronto. Em cima de R1, desse ponto aqui, ó, do positivo da fonte, para esse ponto aqui, ó, entre R1 e R2, tem uma queda de 5,4, devido à resistência de R1. Ou seja, desse mesmo ponto aqui, entre R1 e R2, para o negativo da fonte, apenas vai ter uma tensão de 6,6, porque o restante dos 12 ficou aqui na queda de R1, tá bom? Então vamos adiante. Vamos falar sobre a força eletromotriz, FEM. Então, o que seria essa força eletromotriz? É a quantidade de trabalho que um gerador realiza para mover as cargas elétricas entre os pontos de um circuito. Então, até agora, a gente falou que a tensão é a capacidade que se tem entre dois pontos, um de maior potencial e outro de menor potencial, de empurrar cargas elétricas de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial, ou seja, formando uma corrente elétrica. Então, quanto maior essa tensão, maior a capacidade de empurrar as cargas de um ponto a outro. E a força eletromotriz, né? Eletromotriz, de mover, né? Que a gente dá os termos de F, M, é a quantidade de trabalho que o gerador ele realiza para mover as cargas elétricas entre os pontos do circuito, entre os dois pontos do circuito. Então, as baterias elas são capazes de realizar trabalho sobre as partículas eletricamente carregadas, transformando diferentes formas de energia em eletricidade. Ou seja, por exemplo, quando tu tem aqueles experimentos que tu pega, vamos pegar a placa solar, né? Tem aquelas placas solar de experimentos. Aí tu pega uma daquela, os raios do sol, né? Devido à frequência, eles criam uma corrente no diodo, né? No diodo das placas. Não é no diodo, é desculpa, nas junções PN, né? Como eu falei esses dias, uma placa solar ela é formada por junções de material positivo e negativo, e uma barra entre elas. Aí, tipo, a frequência dos raios solares, eles quebram essa distância entre elas duas, né? Aí elas se conectam, as duas partes.
fazendo com que surja uma corrente elétrica entre as duas partes, né? Então, se tem uma corrente, tem uma tensão, né, entre os dois pontos. Bom, então, elas são capazes de fornecer os elétrons para uma bateria se carregar, né? E como também aqueles experimentos de pequenos geradores, que aí você acumula numa bateria. Então, esses pequenos geradores, eles têm a capacidade de fazer com que essa carga se acumule na bateria. E depois, né, de fornecer para o circuito, para que a energia elétrica seja transformada em trabalho em outro tipo de energia, né? Então, a força eletromotriz, ela é essa capacidade que o, o gerador ele tem de mover as cargas elétricas entre dois pontos, tá bom? É o que a gente chama de força eletromotriz. Bom, aí tá aqui um circuito mais exemplificado, né? Tem os desenhos. Então, a pergunta é a seguinte: qual a tensão das duas pilhas? Então, aqui eu tenho duas pilhas conectadas em série, porque vejam, ó, desse lado está conectado positivo com negativo. Aí, esse positivo aqui, ó, ele é a saída para uma das lâmpadas, está conectado aqui no soquetezinho da lâmpada, né? Ó. É de onde a corrente está saindo. E o negativo dessa primeira pilha está conectado no positivo da segunda. E o negativo da segunda está fazendo fechamento aqui nessa chave interruptor, tá bom? Então, quando tu vê duas pilhas conectadas dessa forma, elas estão em série, né? Ó. A entrada de uma conectada na saída da outra. Aí, a saída, né? Então, a entrada dessa indo por circuito. E a saída dessa indo por circuito também. Porque se fosse um circuito paralelo, como estariam? Estaria desse lado positivo com positivo e desse lado negativo com negativo. Certo? Se fosse para ser um circuito paralelo. Tá bom? Porque no circuito paralelo todas as entradas conectadas e todas as saídas conectadas. Em série, que é esse caso aqui, você tem a saída de uma conectada na entrada da outra, tá bom? Então, ó, o que acontece nesse caso? Como é um circuito de fontes conectadas em série, eu aumento a tensão. Por quê? Pensem, dentro dessa primeira pilha, tem várias placas, né? Ó, placas de dois materiais, placas. Quanto mais placas, maior a tensão. Quanto mais placas, maior a tensão. Então, desse lado eu continuo, ó, mais placas, mais placas, mais placas, mais placas. Então, aqui eu estou aumentando a tensão, tá bom? Se uma pilha dessa for 1,5 V, exemplo, né? Duas de 1,5 V vai ser igual a 3 volts, porque elas vão se somar. Elas estão em série, certo? Tá bom? E a corrente vai ser a mesma, porque está em série, certo? A corrente que passa aqui nessa é a mesma que passa nessa. Então, baterias conectadas em série, mesma corrente. Porque ó, a corrente vai vir por aqui, vai passar no circuito, passar na chave. Aí, ó, a mesma corrente que passa dentro dessa, ela passa dentro dessa também. Tá bom? Então, circuito de baterias em série, mesma corrente. E soma-se as tensões, porque elas estão conectadas em série, positivo ou negativo. Tá bom? Aí o que acontece? Vamos para o restante do circuito. Desse polo positivo, sai uma corrente I, passa em uma lâmpada de 15 watts, potência. Aí, essa lâmpada de 15 está conectada em série com outra lâmpada de 15 watts, tá bom? Em série, né? Ó. A saída dessa está conectada na entrada da outra, tá em série. E
A saída da outra está conectada em uma chave interruptor e o outro lado do interruptor está conectado no negativo da segunda pilha. E aqui em cima, o positivo está conectado no negativo, em série. O que acontece? Enquanto essa chave está aberta, a resistência aqui, ela é infinita, porque o oxigênio é isolante, né? Resistência infinita. Se a resistência é infinita, a corrente é zero, certo? Zero. Corrente nesse circuito é zero, porque ele está aberto. A partir do momento que eu fecho essa chave, e como ela é metálica, a resistência agora, ela cai para perto de zero, aqui na chave, certo? Porque ela está servindo apenas para conduzir, como um fio, né? Um fio condutor, como uma ligação. Então, quando eu fecho a chave, é, a chave permite que esse lado aqui, esse negativo, se conecte com o restante do circuito, fazendo com que surja um fluxo de elétrons, né, percorrendo todo o circuito. Enquanto esse fluxo de elétrons, né, a corrente, passa nas lâmpadas, as lâmpadas que têm uma resistência interna nelas, fazem com que parte da energia seja transformada em luz na lâmpada, né? A parte da energia elétrica é transformada em luz. Bom, então vamos adiante. Então vamos considerar que a chave está fechada, tem sim uma corrente elétrica percorrendo o circuito, e a gente quer saber qual é a tensão dessas pilhas. Então eu sei de uma coisa, a potência é de 15 watts, e elas estão conectadas em série. Então aqui eu posso somar as potências, que no caso seria 30 watts. 30 watts. Só que, ó, veja, com o valor de potência, não tem como eu saber a tensão. Eu teria que pelo menos atribuir aqui um valor para a corrente, certo? Ou o valor das resistências das lâmpadas. Então vamos dizer que essa corrente seja de 10 miliamperes. 10 miliamperes. Então, em amperes seria, ó, estou dando o valor para vocês em miliamperes. 10 miliamperes. Para eu jogar para amperes, porque a potência está em watts, né, que é a unidade fundamental, eu vou pegar esse valor e dividir por 1000. 10 dividido por 1000 é 0,01 amperes. 10 miliamperes. Então, eu tô dizendo que a corrente é 0,01 amperes. E eu sei que as potências das duas lâmpadas é de 15 watts. Então, eu vou fazer o seguinte. Potência é tensão vezes corrente. Então, eu tenho a potência, que é 30. Tenho a corrente, que é 0,01. Então, eu vou pegar 30. Se eu jogo tensão para o outro lado da igualdade, fica V vai ser igual a P dividido por I, né? Potência dividido por corrente. Vamos ver se é isso? Vamos lá. 30 dividido por 0,01. 3.000. Acredito ser o contrário. Deixa eu ver se é 0,01 dividido por 30. Um número muito baixo. Então, acredito que eu teria, para ficar um exemplo mais prático, né? Deixa eu colocar uma corrente maior aqui. Disse 10 miliamperes, né? Vamos ver 1 ampere, para ficar um número mais fechado. Tem alguém querendo participar? É o contestante.
Bom, então, ó, eu estou dizendo agora que a corrente é 1 ampere, né? Então, tensão vai ser a potência de 30 watts dividido por 1 ampere. Isso é igual a 30 volts. Então, a tensão dessas duas pilhas é 30 volts, tá bom? 30 volts. Aí vamos fazer o teste se realmente é isso. 30 volts. Tensão 30 volts, corrente 1 ampere. E como a potência é tensão vezes corrente, potência é tensão vezes corrente. Então, tensão 30, corrente 1, 30 vezes 1, 30 watts, né? Então, está dentro do esperado, certo? E qual seria a resistência dessas lâmpadas? Eu sei que ela é de 15 watts. Eu sei que a corrente é de 1 ampere. E a tensão é de 30 volts. E elas são iguais, né? Então, eu poderia fazer assim. Eu sei que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Tensão é 30, resistência, desculpa, tensão é 30 volts, corrente é 1 ampere, né? Então, 30 dividido para 1 é 30 ohms, né? Só que das duas juntas. Então, dividido por 2. Então, é 15 ohms e 15 ohms aqui. Aí, para tirar a prova, se é 15 ohms e 15 ohms, e tensão é corrente vezes resistência, então, 1 ampere da corrente vezes 15 ohms, 15 volts. 15 volts aqui também. E como a fonte é 30, então a queda de tensão aqui em cima dessa lâmpada é de 15 volts, e a queda de tensão em cima dessa é de 15 volts também. Que daria os 30, né? Ou seja, se eu faço a medição desse ponto para cá, eu vou obter 15 volts, que é a queda de tensão em cima dessa. E se eu meço desse ponto para o meio aqui, é 15 também, porque é a queda de tensão em cima dessa lâmpada aqui. E se eu meço entre os polos da bateria, ou aqui depois da chave, para esse ponto aqui, ou aqui nesse borne, ou nesse borne, para esse, ou para esse, ou para esse, é 30 volts, né? Que é a tensão da fonte, certo? Quando você for fazer a medição, por exemplo, tu colocou ponteira positiva aqui no terminal positivo da fonte. A negativa, se tu quer saber a tensão em cima da fonte, tu pode botar aqui, do outro lado, exatamente o negativo, como também tu pode colocar aqui, 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 que é para dar mais ou menos os 30. Qual vai ser a diferença? A queda de tensão nesse fio, pequena queda de tensão na chave, nesse fio, certo? Porque tem as pequenas quedas de tensão, devido à resistividade do material, que, apesar de ser condutivo, cobre, por exemplo, tem a resistividade, né? Que, como a gente viu, depende do material, depende do comprimento e depende da espessura, tá bom? Então é isso. Entre esse polo, desculpa, entre esse ponto aqui, ó, eu coloco a ponteira positiva aqui nesse borne da lâmpada, ou nesse borne, e a negativa aqui, ou aqui, ou aqui. Entre esse ponto e esse tem 15 volts em cima dessa lâmpada, e entre esse ponto, ponteira negativa nesse ponto, ou nesse, negativa aqui, e positiva aqui, tu vai ter mais 15, né? Porque aí elas estão ligadas em série, 15 volts aqui, com 15 aqui, é os 30 da fonte, tá bom? Me digam aí se tá dando para compreender. Se sim, né? Bom, então temos aqui uma questãozinha para fixar o conteúdo. Aqui diz que a força eletromotriz de uma pilha é independente das reações químicas no seu interior. Ou seja, a força motriz não depende das reações químicas? Não, né? Porque é através das reações químicas que se obtém
a tensão entre os terminais da pilha, a corrente, e dessa forma a força eletromotriz, que é a capacidade que esse gerador, né, essa pilha, ela tem de empurrar as cargas de um ponto a outro, passando pelo circuito, né? A força eletromotriz de uma pilha química, ela depende, letra B, do tamanho da pilha? Sim, né? Não assim, do tamanho no sentido de questão física, né? Mas no tamanho com relação à quantidade de placas. Porque, tipo, quanto mais quantidade de placas uma pilha tem, maior sua tensão, né? Então, sim. Assim, a escrita da questão não é muito interessante. O cara fala, o tamanho, né? Mas sim, porque à medida que o material vai ficando mais espesso e mais quantidade de placas, né? Você aumenta a força eletromotriz. Letra C, depende de sua carga máxima. Por exemplo, é, vamos ver. Deixa eu ver se ela dá uma alternativa correta. Depende de sua carga máxima. Bom, que seria a carga máxima, né? Quando ela está totalmente carregada. Ou seja, ela, se ela é de 12 volts, por exemplo, ela está ali mais ou menos em 12, 13 volts, né? Para mais. E ela tem a capacidade de fornecer toda aquela corrente. Por exemplo, se ela é de 5.000 miliamperes-hora, ela consegue fornecer 5.000 miliamperes durante uma hora, né? Então, eu acredito que também sim, a força eletromotriz de uma pilha depende da carga máxima. Agora, sem interpretar assim, quando a pilha está descarregando, ela perde a sua força eletromotriz? Não totalmente, ela ainda tem a capacidade, né, de fornecer, de empurrar as cargas. Menor, né? Mas ainda tem. Então, acredito que letra C não, porque não depende exclusivamente da capacidade máxima, mas sim da capacidade de empurrar as cargas. Letra D, é independente do tamanho dos eletrodos? Então, acredito que essa daqui, ó. Essas duas, B e C, parecem certas. Porque ó, a gente fala, tamanho da pilha. Aí você pensa, quanto mais placas, beleza, maior a capacidade. Mas a palavra tamanho, não necessariamente ela quer dizer que ela tem uma força eletromotriz maior. E aqui, carga máxima. Não necessariamente só quando ela está com carga máxima que ela tem a capacidade de fornecer a força, né? De empurrar as cargas. Agora, nessa letra D, ó, é independente do tamanho dos eletrodos, ou seja, dos polos? Sim. Então, não importa o tamanho dos polos de conexão, né? A força eletromotriz. Então, nesse caso, a alternativa, na verdade, correta é a letra D. Não depende do tamanho dos eletrodos, certo? Vamos para a próxima. Que essas questões são para a gente fixando conteúdo. Aqui diz que se o custo de energia elétrica fosse de R$ 1 por quilowatt-hora, quanto custaria manter uma torradeira de 660 watts funcionando durante meia hora? Então, aqui está relacionado com potência e consumo, né? Consumo de energia. Então, está perguntando quanto em dinheiro a gente ia gastar para manter uma torradeira de 660 watts funcionando durante meia hora. Então, veja, eu meço a energia em quilowatt-hora, né? Então, tem primeiro a notação científica, quilo, que representa 1.000 kilowatt de potência, quilowatt-hora, né? Ou seja, quilowatt-hora é o seguinte, se o equipamento consome 1.000 watts em uma hora, ele consumiu 1 kWh, né? Ele consumiu 1.000 watts em uma hora, que é igual a R$ 1, mais ou menos.
1 kWh. Então, essa torradeira, ela é de 650 watts. Então, a anotação aqui está na unidade fundamental, watts. Aí, primeiro, a gente tem que jogar para quilo. Se está em 660 watts e eu preciso jogar para quilo, eu vou dividir por 1000, certo? Então, pegando aqui a calculadora, eu vou pegar 660 e dividir. Desculpa. Deixa eu apagar. 660 e vou dividir por 1000, que é igual a 0,66 kWh. Desculpa, não kWh ainda. A torradeira é de 0,66 kW de potência. Quilowatts de potência. Porque aquela está em watts, né? Que é um dado fundamental. Como a gente vai trabalhar em quilo, que é 1000, a gente precisa pegar esse valor e dividir por 1000. Então dá 0,66 quilowatts a torradeira. Bom, aí ela ficou ligada durante meia hora. Então foi a metade do tempo que é utilizado como referência, né? Então, como ela é de 600, desculpa, 0,66 quilowatts, e ela ficou ligada só durante meia hora, se a gente jogar aqui na calculadora, né? Ó, 0,66 kW. Aí a gente vai dividir pela metade, né? Por 2. Por quê? Em uma hora, ela consome 0,66 kWh. E se ela só passou meia hora ligada, ela só consumiu 0,33 kWh, certo? Foi só a metade, só meia hora. E como o kilowatt é R$ 1 aqui nesse caso, então isso é igual a 33 centavos, né? Que dá R$ 33, né? Então é 33, 0,33 do real. 33 centavos. É a resposta correta? Sim, né? Por quê? Acho que deu para vocês compreenderem, né? Que tipo, 1 kW, vamos lá, novamente, 1 kW é 1000 watts, né? 1 kW é 1000 watts. E a gente mede energia elétrica em quilowatt-hora. Então, se tu consome 1000 watts, né? 1 kW em uma hora, tu gastou ali R$ 1, mais ou menos, né? 1 kW em uma hora. A potência da torradeira está em watts, que é a unidade fundamental, 660 watts. Eu preciso deixar as unidades na mesma notação. Então, é mais fácil eu pegar o valor em watts da torradeira e jogar para quilo. Se eu estou em watts e quero jogar para quilo, eu pego o valor e divido por 1000, que no caso é 660 dividido por 1000, que dá igual a 0,66 kW. A torradeira só ficou ligada durante meia hora. Então, o que acontece? Se ela é 0,66 kW, se ela estivesse ligada durante uma hora, ela teria consumido 0,66 kWh, né? Que seria 0,76 centavos do real, né? Eu estou considerando R$ 1 como o valor de 1 kW. Porque, veja, se ela consumisse A solução de uma questão dessa daí é só a divisão, né, Neto? Você dividindo bem direitinho, você cai na resposta. isso, por exemplo, ó, se eu dar outro exemplo. Se a torradeira fosse de 1000 watts, ela era de 1 kW, né? 1 kW. Se ela passasse uma hora ligada, ela consumiria 1 kW. R$ 1, tá bom? Então veja esse exemplo como é mais fácil, né? Ó, se a torradeira fosse de 1000 watts, aí tá em watts, né? Eu quero para quilowatt. 1000 dividido por 1000, que é igual a 1. Então, uma torradeira de 1000 watts, ela é uma torradeira de 1 kW. Se ela passou ligada, consumiu durante uma hora, ela consumiu 1 quilo, que é a potência dela,
hora, que é igual a R$ 1. Só que nesse caso, ela é de 660, ou seja, 0,66, que é menos de 1, não é? E ela só ficou ligada durante meia hora. Se ela tivesse ficado ligada durante uma hora, ela teria consumido 0,66 kWh, que seria 0,66 centavos. Mas ela ficou ligada durante meia hora, que seria a metade, que é 0,33 kWh, ou seja, 0,33 centavos, tá bom? Deu para entender, mais ou menos? Deu, mais ou menos aí. Por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui, para entender essa questão do quilowatt, né? Um motor de 5 kilowatts, 5.000 watts. Ele ficou ligado durante 2 horas, certo? Um motor de 5 kilowatts, 5.000 watts, ficou ligado durante 2 horas. Bom, como ele é de 5 kilowatts, se eu tivesse ficado se eu tivesse ficado ligado durante uma hora, ele teria consumido 5 kilowatts, né? Hora. Que ele, ficou de, ele não é de 5 kilowatts, ficou ligado durante uma hora. Beleza. Consumiu 5 kilowatts hora. Mas ficou ligado durante 2 horas. Então ele consumiu 10 kilowatts hora. Deu para melhorou depois desse exemplo? É porque se fosse na luz era mais interessante, né? De explicar. Mas vamos adiante. Bom, esse exemplo aqui é a resolução, né? Que é 0,33. Deixa eu dar outro exemplo aqui do kilowatt. Por exemplo, agora vamos ter tipo, um ar-condicionado, a potência dele é de 1.000 watts. 1.000 watts. Então, 1.000 watts é 1 kW, né? 1 quilo, 1.000. 1 kW. Ele ficou ligado durante 10 horas. Durante a primeira hora, ele consumiu 1 kW. Na segunda hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 horas, ele consumiu 10 kilowatts hora. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. A questão do consumo de energia. Certo? Nesse agora do ar-condicionado. O ar-condicionado é de 1.000 watts, ou seja, de 1 kW. Ele ficou ligado durante 10 horas. Então, é 10 vezes 1, que é 10. 10 kWh. Tá bom? Isso aí é cálculo de consumo de energia. Podemos ir para o próximo exemplo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Podemos continuar? Pode continuar. Bom, então esse próximo exemplo, ele diz assim, ó, uma pilha AA tem uma carga total de 8 amperes hora, ou seja, 8.000 miliampere hora. Porque está em ampere, se a gente jogar para milha, a gente multiplica por 1.000. 8 amperes hora é igual a 8.000 miliamperes hora. Se for ligado uma resistência produzindo uma corrente média de 50 mili durante 50 horas, com que porcentagem da sua carga ficará após tem uma linha aqui, às 50 horas, né? Então, ó, vejam, primeiramente, a gente sabe que ela consome 50 miliamperes em uma hora, e ela ficou ligada durante 50 horas. Então, primeiro, a gente vai jogar esse valor dela de ampere para miliampere, que, como eu já tinha adiantado, é 8.000 miliampere. Que eu pego o valor em ampere e multiplico por 1.000 para ir para milha, né? Então, é 8.000 miliamperes. Então, ela ficou ligada durante 50 horas. Em cada hora, 50 mil. Então, ó, se eu pegar aqui na calculadora
os 8.000 miliamperes da capacidade dela e dividir por 50 mil, que é o que ela consome em cada hora, ela pode ficar aí ligada por 160 horas, certo? Em cada hora, 50 mil, 50 mil, 50 mil, até chegar nos 8.000. 120 horas, desculpa, 160 horas. E ela ficou ligada durante 50. Então, eu pego 160 menos 50, ou seja, ainda fica 110. 110 horas, né? Ah, só que eu quero o valor em porcentagem. Então, até agora eu peguei o valor total que ela poderia ficar ligada, que é 160 horas, subtrair, né? Menos a capacidade, desculpa, o tempo que ela ficou, que é 50 horas, ela ainda poderia ficar ligada por mais 110 horas. Aí o que acontece? Para eu ir para a porcentagem, eu pego esse valor da subtração e divido por o valor total, que é 160. 0,6775. Aí esse valor aqui, em decimal, eu multiplico por 100 para ir para a porcentagem. Ou seja, no final dessas 50 horas, a bateria está na capacidade de 68,75%. Mais ou menos 69%. Letra D. Tá bom? Letra D. Deu para compreender? Alguém pode falar aí, se deu para entender? Ou querem que eu faça novamente esse tipo de exemplo? Por favor, Neto, explica novamente. Pronto, vamos lá. A pilha, ela tem a capacidade de fornecer 8 amperes em uma hora, certo? 8 amperes durante uma hora. Aí, esse 8 amperes, se eu colocar em miliamperes, que é o mais usual para as baterias, né? Você abre lá, tem lá na bateria 5.000, 4.000, 8.000 miliamperes hora. Então, ela consegue fornecer 8.000 miliamperes em uma hora, que é esse valor de 8 amperes multiplicado por 1.000 de mili, né? Porque aí eu estou pegando 1 ampere e dividindo em 1.000 partes, para ficar cada parte 1 mili. Então, 8.000 miliamperes, certo? Aí o que acontece? Ela não está consumindo 8.000 miliamperes em uma hora, só está consumindo 50.000. E ela ficou ligada durante 50 horas. Então, a cada hora ela consome 50.000. 50.000, 50.000, 50.000. A cada hora. Aí primeiro a gente viu quantas horas ela poderia ficar ligada dessa forma. Então, a gente pegou os 8.000 da capacidade total, 8.000 miliamperes hora, aí dividiu por 50, que é o que ela consumiu em cada hora, 50 miliamperes, que é dar 160. Ou seja, essa pilha ela tem a capacidade de ficar ligada durante 160 horas, fornecendo cada hora 50 miliamperes. Só que ela só ficou ligada durante 50 horas. Então, eu pego 160, que é a quantidade total de horas que ela poderia ficar ligada, menos 50, que foi a que ela ficou na realidade. Então, ela ainda poderia ficar ligada durante 100, desculpa, durante 110 horas, a mais das 50, certo? Para a gente saber o valor em porcentagem que ainda tinha, né? O que ainda tinha é 110 horas. De quanto? De 160, né? A fração. O que ainda tem de bateria é 110 horas de 160 horas. A gente pega o valor de 110 e divide por. Ou então, vamos terminar. Eu faço de outra forma para ficar melhor ainda. Aí eu pego esse valor e divido por 160, que dá 0,6775, que está em decimal. Para a gente ter o valor em porcentagem, multiplica por 100,
que no caso seria 68,75%. Ah, agora eu entendi, né? Até porque tinha sido 0,675. Aí por isso que não deu para somar Sim, aqui. Aí agora, entendi. como tu explicou direitinho, aí aqui dá 68, alguma coisa mesmo. Entendi É, agora. mais ou menos 69%. É que eu não tinha entendido o 0,675. Corra assim, que é décima, décima como aí? É decimal. Decimal. 0,6875. Bom, vamos fazer de outra forma. Se ela consome 50 miliamperes em uma hora e ela ficou ligada durante 50 horas, isso é 50 vezes 50, né? Ou seja, nas 50 horas, ela consumiu 2.500 miliamperes. Porque a cada hora, 50. 50, 50, 50, durante 50 horas, né? Então, na multiplicação, a gente soma valores iguais, né? 50, 50, 50, 50 vezes. Então, 50 vezes 50 é 2.500. 2.500 miliamperes hora, nas 50 horas, né? Bom, então a gente sempre pegar aqui, ó, os 8.000, que é a capacidade total, menos os 2.500 que foi consumido, isso é igual a 5.500 miliamperes que ainda tinha dentro da pilha, né? Aí se eu pego esse valor e divido por 8.000, que é o total, dá o mesmo valor, 0,6775. Multiplicando por 100, 68,75%. Tá bom? Ficou melhor agora de compreender? Ficou. Eu acho que essa última maneira que tu explicou agora é a melhor de resolver. Beleza. Então vamos para frente. Bom, agora vamos dar uma revisada sobre os materiais condutores e semicondutores. Então, os materiais condutores, que tem aí por melhor material o ouro, né? Tá aqui as barras de ouro, eles possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com facilidade. Exemplos: o ouro, o cobre, o alumínio. O ouro, como eu já falei, devido à escassez e o alto custo, né? Ele é usado apenas em circuitos bem específicos, nos celulares e computadores, para possibilitar uma maior velocidade, né? O cobre, por ter um custo econômico viável, ele é usado em larga escala nas instalações de baixa tensão. E o alumínio, por ser leve, é uma opção, a principal opção para linhas de transmissão de grande distância, certo? O alumínio. Aí já os materiais semicondutores, que fica entre os condutores e os isolantes, eles possibilitam ou possuem baixa condutividade elétrica e são capazes de mudar sua condutividade com facilidade. Exemplo, o germânio e o silício. Ou seja, eles têm uma baixa condutividade e eles permitem ele mudar. Ora conduz, ora não conduz. Ora conduz, ora não conduz. Então, é a grande sacada dos semicondutores. Você tem um dispositivo que ora conduz, ora não conduz. Você controla, né? Porque esses materiais, o germânio e o silício, principalmente o silício, que é encontrado na natureza nos grãos de areia, e é dopado uma parte com um átomo e outra parte com outro, e juntas, as duas partes, uma mais positiva e uma mais negativa, a parte positiva tem tipo buracos, lacunas, que a gente chama, esperando receber elétrons. E a parte negativa tem elétrons, traços, esperando ir ao encontro de lacunas. E entre as duas partes tem uma divisão. Ah, por exemplo, na placa solar, quando os raios solares incidem na placa, ela quebra essa distância que tem, nessa divisão, permitindo o fluxo, a corrente. Aí se tem a corrente, tem uma tensão, né, entre um ponto e outro. Que é o que acontece
Atenção, né? Que no silício é de 0,7 volts em cada célula. 0,7 volts. Aí vai juntando várias células em série para ir formando a tensão da placa, que geralmente é uns 50 volts, né? Então, dentro de uma placa grande, né, tem várias células em série e células em série em paralelo para aumentar a corrente, tá bom? Porque, tipo, várias células, vários conjuntos, tipo, cada célula 0,7, né? Se tu tem 10, tu tem 7 volts. Aí só quer mais, bem mais, né? Para formar 50 volts. Aí tu tem várias colunas em paralelo. Por exemplo, se aqui fornece 1 ampere, mais um, aí já tem 3, né? Geralmente são em torno de 8 a 10 ou 12, 13 amperes, uma placa solar. Então, esses são os semicondutores. E além desse exemplo da célula fotovoltaica, tem os exemplos dos diodos, dos transistores. Por exemplo, o diodo ele permite a passagem apenas de um sentido, do lado positivo para o negativo. Do lado negativo para o positivo não tem passagem de corrente. Isso é bom por quê? Porque ele pode ser usado para conversão de alternada para contínua. Porque, tipo, o lado positivo da onda do positivo para o negativo, ele permite. Aí, quando vem a corrente o contrário, do negativo para o positivo, ele não permite. Aí só vai passando as correntes positivas. Aí vira uma corrente contínua, em apenas um sentido. Tá bom? Então, são vários exemplos de semicondutores. Aí, os isolantes. São materiais que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas, já que os elétrons encontram-se ligados aos núcleos atômicos, tornando bons isolantes. Por exemplo, plástico, vidro, borracha. Por quê? Porque eles já estão ali estáveis, né? Então, ele não permite que elétrons livres da eletricidade passem por eles. Que assim a gente utiliza para isolar os cabos, isolar as edificações dos cabos e tudo mais. Isolar as linhas de transmissão e distribuição dos cabos, né? E como o cabo de alumínio ele vai nu, ou seja, a isolação apenas do oxigênio, é preciso conectá-lo na torre metálica, por exemplo, para não ter essa conexão torre de metal, cabo carregado, terra, aí é onde entra os isoladores, né? De vidro, de cerâmica e por aí vai. Bom, então nesse momento eu vou interromper essa apresentação, a gente vai conversar um pouquinho. E no final da aula a gente vai continuar a introdução aos tipos de redes de distribuição. Eu vou só pegar um algo aqui, viu, pessoal? Eu volto em breve. Cuida, Vavá, cuida que vai fazer a chamada. Rapaz, hoje a aula aí tá. Só tem uns 10, 11 participantes hoje. E 18, hein? Voltei Hoje já. tá, Aí, aí, hoje tá mais pouco, hein? O que tá. aconteceu com os outros Quando for, caras? quando for na hora das provas aí, cara, só vem ligar agoniar. É. E aí, até agora deu para acompanhar o conteúdo? Tá Tá dando tranquilo. pra ir acompanhando, assim. Beleza, então agora a gente vai continuar nossa introdução às redes. Tá bom? Certo. Bom, então vamos lá. Agora eu vou apresentar o próximo slide, que é continuando a introdução às redes de distribuição de energia.
Aí vocês me digam se vai começar para vocês a apresentação. Está apresentando para vocês? Tá. Para mim chegou aqui. Pra Tá. mim chegou Tá sim. tudo. Ótimo. Então vamos lá. O título desse é Rede de Distribuição, a espinha dorsal da energia. As redes de distribuição são essenciais para levar energia elétrica aos consumidores finais. Elas são um sistema complexo e vital que garante a disponibilidade de energia em nossos lares, empresas e comunidades. Então, eu inicio aqui com várias linhas, né? Duas linhas, na verdade, torres bem grandes, né? Ou seja, a gente pode imaginar que elas estão aí em um nível de tensão bem elevado para ter uma distância, né, entre o solo, que é a referência geral da gente, né, o solo, e as torres metálicas, né? Tem os isoladores aqui para evitar que os cabos carregados entrem em contato com a torre, que é metálica, e o solo, né? Evitando que tenha uma corrente de cabo, torre, solo, né? Que aí seria uma corrente de baixa resistência, devido ao material ser condutivo da torre. Tá bom? E aqui, os cabos geralmente de alumínio, nu, com espaçamento, que depende do nível de tensão, e o oxigênio como o isolante. E as grandes distâncias, né, entre geração, aqui acho que seria transmissão, e mais próximo das residências, a distribuição. Eu passei, mas vamos lá, para baixo. Bom, aqui começa falando sobre estruturas primárias de rede de distribuição. Primeiro, subestações. As subestações são pontos de conexão entre a rede de transmissão e a rede de distribuição. Elas transformam a alta tensão, né? Aqui está a voltagem, porque eu gerei esses dados com inteligência artificial, né? Aí ele pega a palavra voltage, que é utilizado no inglês para tensão, e joga a tradução para o português, voltagem, né? Que é o que a gente às vezes usa no dia a dia, mas o certo para nós aqui no Brasil é tensão, certo? Desculpa pensar que depois eu dou uma mudada, certo? É tensão, tá bom? Já que ele gerou automático. Aí diz que elas transformam a alta tensão da transmissão para um nível mais baixo, adequado para a distribuição. Ou seja, geralmente a transmissão vem em 500 kV, 230 kV, 138, 69, que ainda é. Aí vai caindo, né? À medida que vai se aproximando nas subestações. Aí quando chega para a distribuição, tem as subestações para de alta tensão para média, né? Que no caso é 34,5 kV ou 13,8, né? 34.500 volts ou 13.800 volts, né? Média tensão, nível de média tensão de distribuição, para entregar lá nos transformadores próximo aos consumidores, depois do transformador de consumo, 220, 380, né? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. É o Cauã. Bom, então, continuando, subestações, né? Então, na subestação, o principal, né, da subestação é o transformador de potência, que vai pegar uma tensão maior da rede, da linha de transmissão e vai jogar para uma tensão menor, de média tensão, para ter as redes de distribuição de saída da subestação até entregar no transformador de consumo, né? E todos os demais equipamentos, né? De proteção, de medição, de seccionamento e tudo mais. Aí o segundo ponto aqui são as linhas de transmissão, né? Que é a entrega na subestação de média, né? Então aqui diz que as linhas de transmissão são responsáveis por transportar a energia elétrica
de longo alcance, ou seja, durante longas distâncias, conectando as usinas geradoras às subestações de alta para média, né? Então, as linhas de transmissão geralmente usam alta tensão para minimizar a perda de energia, que foi aquilo que eu falei, né? A grande sacada dos transformadores de elevação é que, por a potência ser tensão vezes corrente, e você, estou transportando 500 quilowatts hora de energia. Aí o que acontece? Esses 500, na verdade, não em forma de energia, na forma de potência, né? 500 quilowatts. 500 quilowatts. Aí vai ter uma tensão e uma corrente, né? À medida que tu aumenta a tensão, tu diminui a corrente, porque é proporcional, né? É uma multiplicação. Se tu aumenta um, o outro diminui. Então, à medida que tu aumenta a tensão, tu diminui a corrente. E uma corrente menor significa que tu pode usar um cabo menos espesso. E vai ter menos perdas. Por quê? Como a tensão ela é corrente vezes resistência, e o cabo, querendo ou não, ele tem uma pequena resistência, quando tu multiplica a corrente vezes a resistência, tu vai ter o valor de queda de tensão no cabo. E à medida que essa corrente é cada vez menor, aí tu vai multiplicando pelo valor da resistência do cabo, que não varia, não muda. Vai ser sempre a mesma resistência. Porque depende do comprimento, da espessura e do material. Certo? Então, à medida que tu aumenta, desculpa, à medida que tu diminui a corrente, tu diminui a queda de tensão no cabo. Porque a multiplicação vai ficar um número cada vez menor. Certo? Porque resistência fixa, tu está multiplicando por um número cada vez menor. Digamos, resistência 5 ohms do cabo. Se tu multiplica por 2 amperes, dá 10 volts. Se tu multiplica por 1 ampere, dá 5 vezes 1, 5. Se tu multiplica por meio ampere, 5 vezes 0,5, 2,5 volts. Ou seja, à medida que tu abaixa a corrente, tu baixa a tensão de queda no condutor, tá bom? Então, essa é a grande sacada da linha de transmissão. Tu aumentar a tensão para diminuir a corrente, para diminuir as perdas por aquecimento, que a gente chama de efeito Joule, né? As perdas por I vezes R, corrente vezes resistência, que é a tensão no cabo. E por último, os transformadores, que são a peça-chave principal, essenciais, que converte a tensão menor em maior para transportar e depois de maior para menor para entregar. Tá bom? Então, agora vamos falar sobre as estruturas secundárias, né? Ou seja, o texto aqui está considerando estruturas primárias como as torres de linha de transmissão e as secundárias como os postes, né? De distribuição. Então, a imagem aqui de um poste com as linhas, né, de distribuição e os transformadores de consumo, que recebem aqui, geralmente, 13.800 ou 13,8K, dependendo como queiram falar. E na saída dele, vai ter aqui para as ruas, né, a saída aqui em cabo PP, 220 aqui no Nordeste fase neutro e 380 fase. Considerando transformadores trifásicos, né? Certo. Fechados, aqui é uns conteúdos que a gente vai vendo, né? Futuramente. Bom, aí, primeiro ponto, linhas aéreas. As linhas aéreas são um tipo comum de estrutura de distribuição. Ou seja, aqui no Brasil, a grande maioria, pelo menos que eu tenho contato assim, é linhas aéreas, né? Através de poste. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, toda a rede de distribuição deles é subterrânea. Porque eles têm a questão dos terremotos, dos maremotos, que o que acontece? Se tu joga um poste desse aí no chão, né, devido ao terremoto, ao maremoto,
e tu inunda a cidade, e esses fios estão carregados, isso é um problema muito grande, né? Você ter fios carregados de alta tensão, né? 3.800 volts ou mais, jogado no chão dentro d'água. Então, espaço pessoas lá seria uma catástrofe, hein? Além da catástrofe, né? Ambiental. O perigo, né? Da eletricidade. Então, nos Estados Unidos, toda a rede de distribuição é subterrânea. Não tem poste, né? É tanto que a gente vê naquelas imagens das ruas, você não vê poste. É tudo subterrâneo. Que seria o ponto 2, né? Ó. Redes subterrâneas são mais comuns em áreas urbanas, densamente povoadas. Os cabos subterrâneos são enterrados no solo, né? Nos sistemas, né, de distribuição. O que reduz o risco de danos devido a eventos climáticos e oferece estética urbana, né? Coisa que não tem no Brasil, não tem estética de nada, né? No Brasil é só um monte de poste de torre e pronto, né? E graças a Deus que não tem terremoto no Brasil, né? Porque se tivesse, a bagaceira era grande. Enfim, então existe essa diferença, né? Aqui no Brasil, as linhas de distribuição são todas aéreas, atrás de poste. E nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo subterrâneo, né? Se alguém for trabalhar nos Estados Unidos, né? Faz um cursinho de inglês aí da vida e for muito bem, né? Vai se deparar com esse tipo de rede lá, né? Aí, ponto 3, os transformadores de distribuição, né? Que é o que recebe de distribuição. Vamos ler. Os transformadores de distribuição diminuem a tensão para nível adequado para os consumidores finais. Ou seja, aqui está falando do transformador que recebe em 13,8 kV e a saída dele é em 220 fase neutro e 380 fase, né? E por último, os cabos de distribuição. Aqui diz que os cabos de distribuição, eles transportam energia elétrica das linhas de transmissão, que no caso aqui seria mais especificamente de distribuição até os consumidores finais, né? Porque vai mudando o tipo de cabo, né? Tipo, os cabos de transmissão é uma coisa, cabo de distribuição é outra, e cabo de consumo é outra, né? Bom, então eles podem ser de cobre, alumínio e outros materiais. Geralmente na transmissão alumínio, por causa da leveza do alumínio, devido os grandes comprimentos de cabo, né? E na distribuição também, né? É o que a gente mais vê é alumínio aqui nas distribuições. E por último, lá no consumidor final, geralmente cobre, né? Por quê? Porque aí você já vai ter uma tensão menor. Então, essa resistividade do cobre, por ser menor, já importa muito, né? Então, vamos adiante. Aí vamos falar aqui sobre alguns tipos de postes de rede de distribuição. Madeira. Postes de madeira são frequentemente usados em áreas rurais devido ao seu baixo custo. No entanto, elas são menos duráveis que os materiais e exigem manutenção regular. Assim, é bem incomum postes de madeira, somente assim, dependendo de uma necessidade muito grande, né? E geralmente é usado para fibra, né? Fibra óptica. Tipo, lá onde eu moro, lá onde meus pais moram, em Milagres, uma empresa colocou alguns postes de madeira, onde não tinha poste de concreto da Eni, né? Aí colocaram poste de madeira. Mas, assim, para distribuição, só se for em outros lugares, né? Mas, pelo menos aqui, não vejo. Aí ele tem essa característica de ter um preço mais acessível, porque geralmente é madeira de, sei lá, de reflorestamento, ou madeira que não tem um alto valor de mercado, né? Só que devido a ter decompor rápido, né? É uma vida útil pequena, né? Aí o próximo, concreto, que é o mais usado assim para distribuição, aqui diz que postes de concreto, eles são altamente resistentes a impactos e corrosão. E tipo, é um concreto assim esponjoso, né? Não é um concreto firme, né? Porque senão, toda vez que um carro batesse no poste de concreto, morria gente, né? Então é um concreto, não é um concreto esponjoso, para quando bate um veículo, ele pende, né? Ele
não causa um impacto muito grande no carro, né? Causa impacto, mas não a ponto, às vezes, de matar a pessoa que está dentro, né? Porque é um concreto esponjoso. Então, ele é resistente, assim, no sentido de segurar o peso, né, a força que os cabos estão fazendo nele. Ele, tecnicamente, na hora de um acidente, não causa um estrago no carro, como se ele fosse de um concreto completo, né? E é resistente à corrosão, tornando uma opção ideal para áreas de alto risco de danos, né? Nas cidades, né? Porque tem a questão da segurança pública, né? Dos veículos, tem a questão de a quantidade de cabos, né? Que vai nos postos. E tem a questão também da manutenção, né? Para não precisar. Porque imagine aí, ter que estar trocando um poste cheio de cabo, né? Que nem são os cabos aqui no Brasil. Inviável, né? Então, é uma das melhores opções. Aí os próximos, né? São o de aço, que é mais usado em transmissão, né? Aqui diz que eles são resistentes devido ao material, que é o aço, né? E duráveis, que tornam a escolha popular para áreas com altas concentrações de tráfego. Então, assim, pelo menos aqui, realidade do Nordeste, é mais usado só para transmissão. Porque em distribuição e consumo, só concreto, né? E por último, tem aqui um exemplo desse de compósito, que é muito, muito menos usado, né? Que no caso são de fibra de vidro. Aqui diz que eles têm alta resistência, leveza, resistência à corrosão. Aqui está dizendo que torna uma opção mais popular. Não sei em qual lugar, né? Porque aqui é um material já pegado da internet. Então, pelo menos aqui devido ao alto custo, porque fibra de vidro é caro, né? Então, usualmente, aqui na realidade do Brasil, não é usado, né? Esse de fibra de vidro. Mas a gente sabe que, devido ao material, quem sabe futuramente, né? Os postes não se tornam de fibra de vidro, como são as torres eólicas, né? Hoje em dia. É fibra de vidro e outro material, né? As torres eólicas. Assim, as estruturas de pás e tudo, né? Só que a base de concreto, né? Mas tem essa opção também de fibra de vidro. Bom, agora os tipos de poste com relação a. Tem até uma imagem bem legal aqui das conexões, né? Nos isoladores, das linhas. Aí vamos falar dos tipos. Tem primeiro os postes de linha. Descrição. Suportam linhas de alta tensão e geralmente são feitos de aço ou concreto, né? Que são as linhas de transmissão. Os postes de distribuição, eles suportam linhas de baixa tensão e são frequentemente feitos de... Aqui está dando exemplo, madeira, aço e concreto, só que a gente sabe que no grande maioria de casos é concreto. E os postes de transformador são aqueles que suportam transformadores de distribuição, ou seja, aqueles que pegam, recebem transformador, né? Para reduzir a tensão para o uso residencial e comercial, né? Tem alguém querendo participar? É o Giovanni Teles. Voltando aqui. Por último, os postes de iluminação pública, que no caso aqui é tudo junto, né? Não tem essa diferenciação. É poste de distribuição, de transformador e de iluminação pública, tudo no junto, né? E ainda pega a questão das empresas de internet, de telefone e tudo mais, né? Por isso que fica um monte de cabo nos postes. E de vez ou outra acaba acontecendo algum acidente, né? De incêndio. Bom, então são os tipos, né? Agora vamos fazer uma introdução aos isoladores de rede de distribuição. Então, dá aqui uma foto do isolador, que ele serve para fazer a conexão da sustentação do cabo com a torre, isolando o cabo da torre, né? Porque, tipo, tu precisa conectar o cabo na torre, para a torre sustentar o cabo. Só que tu não pode conectar diretamente o cabo na torre
porque a torre é de aço na transmissão e o aço ele conduz a eletricidade. Então, se tu fizesse isso diretamente, tu ia pegar aqui um cabo carregado, conectar através de um material condutivo lá na Terra, porque ela está fixada na Terra, né? Então, por isso o uso de isoladores que a gente vai ver os tipos em outros slides, né? Que são materiais não condutivos. Bom, então aqui está falando sobre proteção contra curto-circuito. Aqui diz que os isoladores impedem que a corrente elétrica flua para o poste ou estrutura de suporte, garantindo a segurança e o funcionamento adequado da rede. Porque se você conectasse o cabo diretamente na torre, isso formaria um curto-circuito entre a linha passando pela torre, que seria uma baixa resistência, para a terra, né? Seria um curto-circuito, caminho de baixa resistência, através da torre. Bom, ele proporciona isolamento elétrico, são projetados para impedir a passagem da corrente elétrica entre os condutores e as estruturas, evitando que a energia ela seja dissipada pelo solo, né? Que é isso que eu acabei de falar. Ele tem a função de isolamento elétrico. Bom, eles têm resistência a condições climáticas, eles suportam condições climáticas adversas, como chuva, vento, neve, sem comprometer seu desempenho, né? Devido aí às características dos materiais usados. Também são resistentes à corrosão. São fabricados com materiais resistentes à corrosão, o que geralmente garante durabilidade e desempenho a longo prazo, né? Que aí depois a gente vai ver um slide em outra aula, outro dia, com os tipos de materiais isoladores. Bom, aí falando um pouco sobre manutenção de rede de distribuição. Primeiro ponto, suspensão regular. Suspensões regulares são essenciais para identificar problemas potenciais, como danos em isoladores, postes ou linhas, antes que se tornem sérios, né? Então, geralmente tem aquelas manutenções de troca de algumas partes dos isoladores, né? Que eles são fabricados em várias partes, né? Como tá aqui, né? Junções. Às vezes, os caras têm que ir lá, trocar só algumas partes. Por exemplo, tem uma parte danificada. Aí vão, sobem, fazem a tração, tracionamento, trocam aquela parte que está danificada, colocam uma nova e pronto. E terminou. Aí, falando as partes simples, né? Aí troca a parte que está danificada, coloca uma nova e faz a religação, tira o tracionamento para retornar ao funcionamento, né? Ponto 2. Manutenção preventiva. Manutenção preventiva inclui tarefas como limpeza de isoladores, troca de peças, né, que foi o que eu acabei de falar, peças desgastadas e reparos de danos menores. Prolongamento de vida útil dos equipamentos. Por quê? À medida que tu tem uma peça danificada, isso faz com que, geralmente, as outras peças, devido a essa que já está danificada, se danifiquem mais rapidamente. Aí, quando tu troca uma peça que está danificada, é mais fácil as outras durarem uma vida maior. E por último, a manutenção corretiva, né, que é aquela realizada quando ocorrem os problemas, as falhas, né? Ou seja, já parou, já falhou. Então, é, é só corrigir, no caso, né? Não tem mais o que prevenir, porque já aconteceu a falha. Como, por exemplo, curto-circuito com a terra, queda de energia, né? Uma sobretensão devido a um raio, abriu um, um seccionador, tem que fazer o religamento, né? Então, deu problema na seccionadora, tem que trocar, porque ela recebeu uma corrente muito alta, uma tensão muito alta, que danificou o equipamento. Trocar, né? Então, é crucial para restabelecer serviços o mais rápido possível. Como, por exemplo, teve uma árvore que caiu em cima de uma linha, conectou as fases. Os cabos se danificaram devido ao curto. Troca, né? Então, manutenção corretiva. E nesse slide, a gente vai falar sobre a importância das redes de distribuição, né? Então, tá aí, ó, uma grande cidade, né? Então, uma grande cidade, ela consome muita energia, né? Então, é preciso entregar uma potência muito grande, que vai estar lá na geração, bem distante, nas hidrelétricas, né? Que precisam de uma grande área, ou seja, distantes,
precisam ser transmitidas, precisam ser distribuídas em toda a cidade para ser consumido, né? Então, pontuando, primeiro ponto, suprimento de energia confiável. As redes de distribuição, elas garantem fornecimento de energia elétrica confiável para os consumidores finais. Então, para o consumidor, ele quer receber a energia dele para ele consumir. Ele não tá nem aí para quem vai precisar fazer o serviço, né? Desde a geração, passando pela transmissão, a distribuição, para ele consumir, né? Então, ele precisa de energia ali constante e confiável. 2. Isso gera desenvolvimento econômico, porque a disponibilidade de energia elétrica é crucial para o desenvolvimento econômico, proporcionando indústria, comércio e bem-estar social. Porque imaginem, né? Um polo industrial que tem problema com energia, para a produção, deixa de entregar os pedidos, e isso, né, vai fazendo os atrasos no desenvolvimento, né? E por último, a qualidade de vida, porque quando se tem fornecimento de energia, e hoje tudo a gente faz com energia, isso garante uma iluminação adequada, comunicação adequada, transporte e também entretenimento, né? Então, era isso, esse segundo slide, falando sobre os tipos de poste, tipos de isoladores, para que em aulas futuras a gente veja de forma mais específica, né? Porque aqui é continuando a introdução. Para aulas futuras a gente vê no slide só tipos de poste, só tipos de isoladores, né? Para a gente aí ser uma terceira aula de introdução às redes, tá bom? Então, nesse momento eu estou parando a apresentação, estou voltando aqui para a tela com vocês, para a gente dar uma conversada para encerrar a aula. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Que a partir da gente faz uma conversa mais descontraída.